A melhor maneira de você escalar o seu processo de vendas, de você ter mais resultado, é dividindo as suas vendas em fases, dividindo por processos. Eu falo isso muito aqui. Quanto mais detalhado for a jornada de compra do seu cliente, mais resultados você vai ter. E junto com isso, é importante que você tenha profissionais dedicados para cada fase. Aquele profissional dedicado, por exemplo, para o início do relacionamento, pela qualificação, que é o SDR, e também o profissional do fechamento, o chamado closer. É sobre isso que eu vou falar hoje. O que são os closers e qual é o impacto que eles têm na sua empresa, agora principalmente. Como ganhar mais dinheiro tendo closers na sua equipe, no seu time de vendas. Quer saber como? Esse conteúdo é para você. Pelo próprio nome já fica fácil de entender o que faz o closer. O closer faz o fechamento da venda. É aquele profissional que conclui, é responsável por fazer o cliente bater o martelo e tomar a melhor decisão de compra possível. Agora, antes de falar mais, se vale a pena você ter closers na sua equipe, se você pode e deve se tornar um closer, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Assim você ajuda a gente a continuar crescendo e produzindo conteúdos toda semana. É só clicar aqui embaixo e inscrever-se e você vai ser avisado sempre que tiver conteúdo novo. Então se inscreve. Agora sim, se você já sabe que o closer é o responsável pelo fechamento, o que isso impacta na sua empresa? O que mais que você precisa saber sobre esse tipo de profissional, sobre essa função? O closer, para ele se tornar um closer, ele precisa ter um grande conhecimento de mercado, porque o closer é o profissional que vai quebrar as objeções finais. O que falta para o seu cliente bater o martelo? Então ele precisa ter um conhecimento de mercado, de produto, de serviço. Ele tem que ser um profissional criativo para adaptar as suas soluções no que o cliente tem de necessidade, porque nem sempre o cliente vem até você pedindo exatamente o que ele precisa. Ele pode muitas vezes pedir o que ele acha que ele precisa, mas que não condiz com a realidade. O trabalho do closer é identificar isso, mapear isso muito bem e fazer com que o cliente tome a decisão certa. Então, quando você divide por fases, o closer estará focado no fechamento. Enquanto o SDR está focado no início, na qualificação, o closer no fechamento. Se você não sabe ainda o que é SDR, eu vou deixar aqui em cima no card o link para você assistir o vídeo agora sobre o que é um SDR e qual é a importância dele na sua equipe. Mas a grande sacada desse tipo de aplicação, né, de você ter um profissional para cada setor, é basicamente a mesma lógica da linha de produção de indústrias, de fábrica. Quando você tem um profissional dedicado àquela função em específico, ele tende a produzir muito mais, a dar muito mais resultado de forma geral. Vou te dar um exemplo. Até alguns anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, o vendedor fazia tudo. O vendedor prospectava, o vendedor negociava, o vendedor mandava a proposta, fazia todo o processo de vendas e isso naturalmente foi comprovado que nos dias de hoje diminui a produtividade dos profissionais de vendas. Tem profissional que é especialista, que prefere fazer a prospecção, fazer o primeiro contato. E tem profissionais especialistas em fechar, em negociar. E isso precisa ser respeitado. O closer é um profissional especializado no fechamento. Se o tempo do vendedor closer for gasto, por exemplo, prospectando, você vai perder muito mais dinheiro. O vendedor vai perder muito mais venda. Então precisa definir como se fosse uma linha de produção mesmo. Colocar profissionais especializados na qualificação, na prospecção e também no fechamento. Você tem muito mais resultado quando os seus profissionais estão focados no que eles fazem de melhor. Mas e aí vem a grande pergunta. Vale a pena você se tornar um closer ou então você ter closers na sua equipe?
A resposta é muito clara. Lógico que vale a pena você ter closers no seu time de venda. Pode ter 1, 2 ou 3, mas você tem que ter profissionais de fechamento no seu time. Isso vai dar uma alavancada nas suas vendas, na sua conclusão. Para o vendedor, quando que você deve se tornar um closer? Ou quando que você sabe que vale a pena? Primeiro, tá? O closer tem que ter experiência, tem que ser alguém com jogo de cintura, que domine o mercado, que domine a solução, para que você não seja pego pelo cliente, para que você possa gerar resultados para o seu cliente também, não só para a empresa. Então isso é muito importante, isso é fundamental para você se tornar um ótimo closer. Para o vendedor, uma das grandes vantagens disso é que, normalmente, na grande maioria das vezes, o closer tem uma participação maior no comissionamento. Tá? Isso é natural para a grande maioria dos lugares em que o closer já atua. Tá? Isso porque ele quebra mais objeções, ele precisa de, às vezes, mais tempo negociando. Né? Então, isso é naturalmente o mercado identifica assim como um grau de profissional de vendas já no nível mais sênior, né? Se a gente pode considerar dessa forma. Tá? Então, o closer ele ganha mais dinheiro na grande maioria das vezes. Tá? Há sim as exceções, mas a verdade é que quase sempre ele fatura mais, ele traz mais dinheiro para a empresa. Mas a grande mensagem desse vídeo não é nem sobre isso. A grande mensagem desse vídeo é para mostrar, de alguma maneira, que quanto mais setorizado for a sua equipe de vendas, quanto mais dedicada a uma função específica eles forem, mais resultados você vai ter. Um SDR focado em agendar reuniões, em qualificar, vai ter muito mais resultado do que um profissional que faz todo esse processo. O closer, cuidando do fechamento, vai ter muito mais resultado do que se ele estivesse cuidando de todo o processo, do começo até o final, tá? Pode ter certeza, você vai vender muito mais se você fizer o trabalho certinho, focado, cada um no seu quadrado ali, podendo atingir, fazer, executar o que faz de melhor. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com quem você acha que pode ajudar. Grande abraço e ótimas vendas!